Oi pessoal, tudo bem? A ideia da aula de hoje é apresentar para vocês de uma forma bem rápida e simples, né, arquiteturas de alguns microcontroladores, né, e também é fazer uma introdução, uma contextualização para o próximo assunto, que é o DMA. Então vamos nessa. A arquitetura do processador é a forma com que nós organizamos os dispositivos dentro, né, do microcontrolador. Então eu vou pegar um microcontrolador bem antigo, 8051, que tem uma arquitetura, né, um estilo de arquitetura que se chama CISC. Né? O coração de qualquer processador, né, ou o que ele pode fazer, as operações que ele pode fazer, elas estão localizadas na unidade lógica aritmética, né, ou Arithmetic Logic Unit, né, do inglês. Né? Então a arquitetura se refere a como eu organizo, né, a unidade lógica aritmética e os registradores, né, de uso do microcontrolador ao redor dessa unidade lógica aritmética, como é que vai funcionar o barramento de dados, né, e como é que é a conexão do barramento de dados com os dispositivos de memória, com os periféricos, etc. Tal, né? Então, por exemplo, nessa arquitetura, nós temos um registrador, que é o registrador principal, o acumulador, né? Vários registradores de controle, por exemplo, o Program Counter, aqui, né? O DPTR, né? Que é um registrador que diz qual é a posição de memória que eu vou acessar, o ponteiro de pilha, né? Um registrador presente em qualquer processador, qualquer CPU, o registrador de instruções. Né? Então, vamos ver como, por exemplo, um processador executa uma instrução. Tá? A primeira parte da execução de uma instrução é a busca da instrução na memória, ou o fetch. Tá? Então, como funciona o fetch? O processador, né, eu tenho normalmente o ponteiro de instrução, ou ponteiro de programa. Aqui está no 8051 é chamado de Program Address Register. Eu vou dizer assim, ó, qual é a próxima instrução a ser executada, e eu tenho que buscar essa instrução da memória de programa para o registrador de instruções. A partir daí, né, a lógica de controle vai fazer, né, gerar os sinais necessários para executar aquela instrução. Né? As instruções em Assembler, né, que é ou linguagem de máquina, aqui tem um exemplo do Assembler, move sbuff para A, né, que é exatamente o que a gente vai ver na próxima. Eu vou copiar, né, uma posição de memória para o registrador do acumulador. Né, ela reflete a arquitetura do processador. Então eu tenho um registrador aqui que é o acumulador, que é o meu registrador principal, e eu tenho um outro registrador, que é o SBUF, que está mapeado em memória, que é o registrador, nesse caso, da porta serial. Né? Quando o montador assembler traduz, ele faz uma tradução literal da instrução. Né? O código correspondente a move é F5, né? Na verdade, o código correspondente a mover de um registrador para o registrador A é F5, né? E o endereço do registrador é 099. Então, uma tradução literal do que eu escrevo aqui como código assembly. Então aqui essa é a operação de transferência, por exemplo, do buffer de serial para o registrador acumulador. Né? Então o ciclo de execução de uma instrução, né, é representado por sempre, né, a busca da instrução, a decodificação e a execução. Bom, a forma com que eu vou fazer isso depende da arquitetura do processador, né? E depende da tecnologia, depende a estratégia utilizada pelos projetistas. Né? No caso do 8051, por exemplo, para fazer a transferência, né, de um buffer da serial para o acumulador, eu vou precisar um determinado número de instruções. Né? Então, por exemplo, eu tenho que fazer a busca da instrução, decodificar ela, fazer a transferência, né, e repetir isso, né, novamente, para cada transferência que eu tiver fazer. Uma repetição, né, que todas as operações são feitas pela unidade lógica aritmética. Né?
E a gente tem aqui uma pequena diferenciação entre os processadores que utilizam uma arquitetura chamada CISC e outros processadores que utilizam uma arquitetura chamada RISC. Né? Na arquitetura chamada CISC, né, aqui tem, por exemplo, o conjunto de instruções. A gente pode ver que essas são as instruções aritméticas que o 8051 consegue fazer. Né? Na arquitetura CISC, deixa eu voltar um pouquinho. Na arquitetura CISC, né, essas instruções elas podem ser executadas, as mais simples, por exemplo, como soma, subtração, incremento ou decremento, elas são executadas diretamente na unidade lógica aritmética. Então eu gero os sinais aqui e a unidade lógica aritmética, nesse caso, vai fazer, né, uma adição entre o acumulador, que é uma das entradas, com esse registrador temporário 2, que pode ser um registrador dos periféricos ou pode ser um registrador da memória. Né? Depende da instrução. Instruções mais complexas, como multiplicação e divisão, no caso aqui do 851, né, elas são executadas através de um microcódigo. Né? O que é isso? O microcódigo é uma subrotina que eu vou ter dentro da unidade de controle do microcontrolador, que vai utilizar as operações que a ULA, né, sabe fazer para executar aquela operação. É como se fosse ali uma função em C não, em Assembler, né, ou um algoritmo para executar aquela instrução complexa. Né? Vocês podem olhar aqui, ó, uma instrução como soma, ela demora 1 microsegundo, né, porque ela demora para executar um ciclo de instrução. Né? Uma instrução do tipo multiplicação já vai demorar 4 ciclos de instrução. Por quê? Porque ela vai ter que executar a rotina do microcódigo. Então essa é uma característica, né, da arquitetura CISC. Né? Então ela vai ter, né, um conjunto de instruções que vão fazer operações mais complexas, né? E para implementar as instruções, ela vai utilizar, né, uma subrotina codificada no hardware do processador. Aqui é um outro processador, né, o da família Microchip, arquitetura PIC18. Né? Esse aqui ele tem umas diferenças em relação ao 8051, né, que ele utiliza uma arquitetura de memória tipo Harvard. Então, nesse caso aqui, nós temos o barramento de instruções, ele é separado do barramento de dados. Né? Isso traz algumas vantagens. Eu posso buscar uma instrução, executá-la, né, porque daí os dados vão trafegar pelo barramento de dados, e aí eu posso ir buscando a próxima instrução enquanto eu executo a atual. Né? Essa estratégia ela é chamada de pipeline, né? É como se eu estabelecesse um paralelismo aqui. Né? Eu não executo duas instruções ao mesmo tempo, mas eu executo uma instrução e eu já vou preparando para executar a próxima. Né? Então isso acelera o desempenho do processador. Vocês podem ver que essa arquitetura também é muito simples. Eu tenho a unidade lógica aritmética aqui, eu tenho um registrador, que é o chamado registrador de trabalho, work, que ele sempre vai participar das operações da unidade lógica aritmética, né? A memória, naturalmente, as portas de entrada e saída dos periféricos. Né? Esse tipo de arquitetura, ela também já traz uma outra facilidade. Por quê? Porque ela permite que eu faça uma transferência de registrador para registrador. Né? Na arquitetura do 8051, por exemplo, eu só conseguia transferir, né, se fosse o caso, do periférico, da serial, por exemplo, para, né, o registrador de trabalho. Né? A arquitetura do PIC16, que é a família anterior, era assim, eu tinha que copiar do periférico para o registrador de trabalho, do registrador de trabalho para a memória. Né? Então, tem que fazer duas operações. Essa arquitetura ela já permite que eu copie, né, do registrador do periférico para a memória. Mas ainda eu tenho que fazer o fetch da instrução, ou seja, eu tenho que, se eu for transferir um dado daqui para a memória, eu tenho que buscar a instrução, né, decodificar e executar, ou seja, né,
conectar, né, o barramento de dados, endereçar o registrador que eu quero acessar aqui, endereçar o registrador que eu quero acessar aqui, mandar um comando de leitura aqui e mandar um comando de escrita lá, que é a memória aqui. Tá? Então, para cada transferência, eu tenho que fazer uma operação de busca da instrução na memória. Isso é importante salientar, porque isso vai ser o elemento-chave lá, né, no processo de DMA. A família PIC, né, como o ARM, eles utilizam uma arquitetura RISC. Né? Qual é a ideia da arquitetura RISC? A ideia da arquitetura RISC é que todas as instruções são executadas pela unidade lógica aritmética ou pela unidade operacional. Eu não necessito de microcódigo. Né? Consequência disso, as instruções são instruções mais simples, né? Mas são executadas mais rápido, né? Porque eu não preciso, né, aumentar o ciclo de instrução para fazer, por exemplo, um laço de repetição ou, né, mais de uma operação por instrução. Aqui está uma tabela de comparação entre essas duas tecnologias, né? Então a gente pode dizer que, né, o professor de Stanford lá está dizendo que a arquitetura CISC tem a ênfase no hardware do processador. Então o hardware do processador ele é mais complexo, ele gasta mais área, né, de CPU e ele tem mais instruções e operações, né? Só que para fazer operações mais complexas ele tem instruções que gastam vários ciclos de clock do processador para executar aquela instrução. Em comparação, a tecnologia RISC ela tem uma ênfase de software, ou seja, ela vai transferir para o software, para o programa, né, a função de executar, né, as operações complexas, e ela vai focar em executar as instruções simples com eficiência, né, com velocidade. Né. Com isso, né, consequência disso é que os programas para processadores RISC vão ocupar mais memória, eles vão ser maiores, né? Só que cada instrução vai ser executada mais rápido. Em contrapartida, para os processadores CISC, né, o código é menor, né? E vai demorar, cada instrução pode demorar mais tempo para ser executada. Né? No CISC, os transistores são utilizados para armazenar, né, esse microcódigo, essa rotina de execução de instruções complexas. Né? E no CISC, os transistores são gastos para armazenar a memória. Eu tenho mais registradores. Né? Essa é a diferença. Um dos principais motivos para a tecnologia RISC ganhar mercado, né? Porque ela acaba sendo uma solução mais eficiente do ponto de vista do consumo energético, né? Porque o hardware que eu vou ter implementado, ele efetivamente vai ser utilizado, em contrapartida do CISC, né? Porque quando eu tenho um conjunto grande de instruções, boa parte desse conjunto de instruções são usados eventualmente, vai depender do programa, vai depender da função. Enquanto que no RISC, a distribuição do uso das instruções é mais uniforme, portanto eu não vou ter hardware que vai ser pouco utilizado. Né? Mas nos processadores RISC, né, a vantagem do uso deles depende da ferramenta de desenvolvimento, depende dos compiladores. Né? Então, os processadores RISC eles passaram a se tornar vantajosos quando as ferramentas de desenvolvimento, os compiladores e as linguagens de alto nível melhoraram, né? Tiveram um bom desempenho. Né? Hoje em dia faz todo sentido pensar em RISC, por quê? Porque o compilador é uma ferramenta que eu posso trocar com facilidade. Né? Eu posso melhorar, né? fazer um upgrade no compilador, ele vai ter mais capacidade, vai gerar o código de maneira mais eficiente, né? E a minha arquitetura, lá, o meu hardware, né? O meu processador, não precisa ser trocado, que é mais fácil. Né? É mais fácil trocar o software que trocar o hardware. Bom, o processador que nós trabalhamos, né, vocês já sabem disso, ele tem uma CPU que é chamada Cortex-M, da família ARM. Ele já é um processador
Esses dois anteriores que nós vimos, o PIC e o 8051, são processadores de 8 bits, ou seja, a unidade lógica aritmética dele trabalha com registradores números de 8 bits, né? O ARM trabalha com registradores de 32 bits, então ele realiza operações aritméticas com muito mais eficiência porque a largura de palavra é maior, né? Mas vocês podem ver por esse diagrama em blocos ali que ele é muito mais complexo, né, que os processadores de 8 bits, ou seja, ele tem muito mais recurso e tem muito mais hardware, né? O Cortex-M ele é um processador RISC, né, ele usa uma tecnologia RISC, e ele tem agregado, né, a gente pode dar uma olhada aqui, isso aqui eu já vou falar, ele tem agregado dentro do processador, dentro do núcleo do processador, né, uma ferramenta de depuração, tá? Então a gente tem o core do processador, que é onde eu vou ter a unidade lógica aritmética e os registradores, né, que vão realizar as operações. Associado eu tenho uma ferramenta de depuração, que é para fazer a comunicação com, né, dispositivos externos e poder ter acesso à memória interna do processador, ao registrador de programa para saber qual é a posição do programa que está executando, né, a memória interna. Eu tenho o que a gente já conhece, o controlador de interrupções, né, aquele controlador de opções do processador, que vai ter todas aquelas características de prioridade, alinhamento, etc. e tal, né? E uma interface, né, com o barramento externo. Essa interface com barramento externo é muito diferente daquelas outras duas que nós apresentamos antes, né? Vocês viram aqui que no caso do PIC, por exemplo, eu tenho dois barramentos, um barramento de dados e um barramento de instrução, separados, né? Que traz aquela vantagem do pipeline, né? Eu posso ler instrução e ler dados ao mesmo tempo. O 8051 tem um barramento único, ou seja, ou eu leio a instrução ou eu leio, né, dado. O que já só daí já dá para ver que eu tenho um desempenho, né, menor, porque eu tenho que fazer uma coisa por vez. O ARM ele vai ter uma estrutura, uma arquitetura de barramento que ele tem 3 barramentos separados. Ele tem um barramento de instruções, um barramento de dados e um barramento de sistema, né? E ainda tem um quarto barramento que são os periféricos privativos da CPU, né? Isso permite, né, montar uma arquitetura que é mais ou menos, né, esse diagrama em blocos aqui, né? Ou seja, eu tenho, né, na parte de dados e memória, né, um sistema, né, de acesso à memória flash e memória RAM, que é memória de dados e memória, ao contrário, né, memória de dados e memória de programa, né? Então eu tenho, né, eu posso fazer a busca do programa e executar a instrução em paralelo, ou quase em paralelo, né? Eu busco a instrução, executo ela e busco a próxima, né, no estilo daquele pipeline que eu expliquei antes, né, e um barramento de sistema que é onde, né, os periféricos vão ser, né, conectados, né? Então eu vou ter os gerenciadores de memória externos, os serial timers, etc. e tal, né? Essa arquitetura, né, ela propicia um desempenho de acesso à memória e registradores externos muito melhor, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que nós vamos tratar, né, os recursos de DMA que estão disponíveis nos microcontroladores da família ARM. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau.